Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou contar uma experiência que tivemos com Deus há muitos anos atrás. Naquela época, solteiro, eu estava na igreja, ajudava, e aí um pastor amigo nosso pediu para um dos pastores da igreja, né? Pediu para cuidar a casa dele, que ele ia viajar, e aí eu fiquei uns 10 dias. Eu dormia lá, cuidava a casa, chegava lá pelas 8, 9 horas, né? Passava um tempo ali, depois eu dormia e de manhã cedo ia para casa. Então, nesses dias que eu estava na casa dele, né, teve alguns dias que eu colocava, tinha o toca CD, na época CD, usava bastante, né, toca fita, mas né, eu tinha um CD que ele tinha lá e eu coloquei para escutar. E num desses dias eu estava orando e esse CD estava tocando. E eu, naquele ímpeto de querer servir, de querer ajudar, né? Eu lembro que aquele dia eu estava orando, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que mostrasse o que Ele queria para mim, né? Que eu queria ser útil na obra de Deus, né? A gente estava servindo a Deus, evangelizando, fazia algumas coisas, mas eu queria tocar na vida das pessoas, falar algo que mudasse a vida delas, né? E eu estava orando ali, e escutando aquele CD e meio a angústia de querer fazer algo, falando sinceramente com Deus na oração, chorando. É, Aí de repente a letra daquele CD começou a falar comigo, né? E tinha o nome do CD é Torre Forte, né? E era um CD só de versículos bíblicos. Então aquele CD estava falando e aí de repente uma música atrás da outra falava algumas coisas e aí eu senti que Deus falou, eu estou falando contigo nesses dias. Eu lembro que uma letra da música falava assim: eis que envio um anjo diante de ti para te guardar nesse caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para você, né? Aí vários outros versículos ia falando comigo, ia falando comigo. E, e aí eu senti assim que Deus estava muito forte, eu chorei bastante. E aí eu coloquei, naquela mesma hora, né, eu senti a voz de Deus falando: abre em Provérbios 18:10. Daí eu abri em Provérbios 18:10, estava escrito assim: o nome do Senhor é torre forte, o justo corre para ele e está seguro. E depois eu fui ver o nome do CD era Torre Forte. Inclusive tem uma música do CD que fala Torre Forte, né? O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ele e está seguro. Então aquele CD ali eu ouvi a semana, foi um testemunho impactante e Deus foi falando comigo. Aí eu senti de abrir também em João 8, acho que era 8:31, alguma coisa assim. Daí tava aquele versículo assim: crês agora? Tipo assim, né? Você crê agora? Então Deus falou comigo muitas coisas no meu coração, naquela noite, naquele dia. E nós podemos ver que Deus, Ele está em nós, Ele fala conosco. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito do próprio Deus habita em nós. A Bíblia fala que todos receberam, ganharam o poder para ser feito filho de Deus. A Bíblia fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ao longo desses 20 e poucos anos de caminhada, nós fomos escrevendo mensagens. E essas mensagens nós deixamos disponíveis aí para as pessoas que quiserem baixar. Deve ter 15 livretos com mensagens, são mais de 300 a 400 mensagens que temos nos nossos blogs, canais. Algumas eu acabo gravando um texto, que nem eu faço aqui, uma mensagem, áudio, mas eu aprendi sempre escrever as mensagens que Deus falava comigo. E nesses anos todos foram escrevendo mensagens. Hoje nós estamos na igreja Nova Aliança e nós temos escrito mensagens e ajudando na igreja. A gente trabalhou sempre com evangelismo, a gente trabalhou servindo a Deus em várias formas na igreja, né, com um grupo de jovens, ajudando dando aulas na escola bíblica. Na igreja sempre grande, tinha vários pastores, a gente acabava ajudando em várias coisas, na parte financeira. E nós temos nossas planilhas também, que nós temos testemunho aí que Deus fez nas planilhas, que nós temos o canal com as planilhas, né, que a gente tem o trabalho com as planilhas, que a gente ajuda as pessoas, que é o nosso sustento. Então a gente tem o nosso canal. E as mensagens estão aí
que a gente tenta ajudar, né? Se você baixar os livros, você vai ler muitas e muitas mensagens, você vai poder compartilhar. Eu quero dizer assim que Deus ele fala e ainda continua falando até hoje, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que a unção que dele recebestes permanece em vós, não há necessidade que ninguém vos ensine, pois a unção é verdadeira e ela vos ensina todas as coisas. Está lá no livro de 1 João. E fala lá em Coríntios também, o que o olho não viu, o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam, as quais coisas ele revelou pelo seu Espírito, né, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E fala também, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele fala que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos receber o que nos foi dado gratuitamente através de Deus, conhecer os mistérios de Deus através do Espírito Santo, que conhece Deus, nos conhece e ele sonda nosso coração e ele revela a vontade de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vai na igreja, quando você tem uma experiência com Deus, quando você fala com Deus, você está entrando num ambiente espiritual onde Deus fala, né? A Bíblia fala, quem conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem? Quem conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus? Que é o próprio Deus. Então o Espírito Santo foi nos dado para que possamos conhecer, e Jesus falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu vos dar o Consolador, e ele vos guiará a vocês todas as coisas. Então ele vos guiará a verdade, ele ensinará tudo aquilo que eu vos disse, ele vos guiará a toda essa verdade. E é o Espírito Santo que nos ajuda hoje. A força que vem de Deus é o Espírito Santo que nos transforma, que nos cura, e ele está em você, ele fala contigo, ele quer transformar a sua vida e a minha vida. Então, na verdade, nós podemos sempre estar sendo direcionados pela presença, pelo poder de Deus. Amém? Deixar esse testemunho pequeno, né? Que Deus possa falar com você, né? Que as mensagens que nós escrevemos são para bênção, são para ajudar as pessoas, ajudar a igreja, ajudar famílias, levando o Evangelho, levando a verdade de Deus que ajuda e que salva, e que cura, e que transforma, e que tem poder para nos restaurar, nos dar uma mente sã, transformada, com um ânimo renovado, com uma vida satisfatória na presença de Deus e que agrada a Deus. Amém? Eu deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar e muita graça e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus.